Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Transparência Condominial, vídeos sobre as atividades condominiais e os processos de condomínio, toda segunda-feira aqui, meio-dia. Eu sou Arnaldo Dias, sócio da Manager Auditoria. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que muitas vezes as pessoas não dão importância, mas é sobre o caixa pequeno. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, para serem avisados aí toda segunda-feira, meio-dia. Temos vídeos com temas, às vezes, repetidos, né, mas sobre aspectos novos aí de interesse do mundo condominial. Vamos lá, Arnaldo. Então, pessoal, o caixa pequeno, né? O caixa pequeno, a gente tem visto aí algumas irregularidades na sua utilização. Por quê? Como o próprio nome já diz, é um valor adiantado para o síndico que a gente entende que não deva ser muito alto. Às vezes a gente vê aí, a maioria das vezes, cerca de R$1.000, às vezes passa disso, dependendo do porte do empreendimento, mas é importante que a gente conceitue o caixa pequeno, né? Então é aquele valor adiantado para o gestor, para que ele faça despesas ali que a gente chama de pronto pagamento, ou despesas emergenciais. Mas como a gente entende isso? É um armarinho ali, você tem que comprar alguma coisa de papelaria, algum equipamento ali que está faltando para uma manutenção, mas coisas realmente que sejam de valores pequenos, que não demandem um maior controle, uma tomada de preços. Então, a gente tem visto muitos problemas nesse sentido e na prestação de contas desse valor que é adiantado ao síndico. Muito se discute como que esse síndico pode ter esse valor adiantado para ele, né? Eu já tive perguntas até, já me perguntaram, é regular que o valor seja depositado na conta do síndico, na conta do gestor? Então, hoje a gente tem a tecnologia, né? Hoje você descontar um cheque, ficar com o valor, às vezes, na administração, a gente já entende que já pode ser um valor adiantado para a conta do síndico, mas você tem que ter controle, você tem que ter parâmetros, você tem que ter regra de utilização desse caixa pequeno. Porque realmente, nas prestações de contas que a gente verifica, falta de comprovação, às vezes algum extravio, alguma falta de comunicação com a própria administradora para estar fazendo a contabilização desses gastos de forma correta, a contabilização desses adiantamentos de forma correta. Então, você tem que ter um cuidado nesse caixa pequeno, porque às vezes o síndico, até a gente vê assim, que o gestor faz uma boa administração, mas principalmente quando tem política ali envolvida na gestão, às vezes umas despesas de caixa pequena acaba atrapalhando ali a gestão desse síndico, acaba sendo motivo de discussão com valores que deveriam ser pequenos, e às vezes são pequenos, mas uma coisinha ali que o pessoal puxa para poder arrumar algum problema na Assembleia, para poder desgastar o síndico. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de conta do caixa pequeno. Fala um pouquinho para a gente aí, professor Sérgio. É exatamente isso, Arnaldo, porque no aspecto de pequeno, né, coisas pequenas, compras pequenas, né, você tem que estar sempre atento do que é pequeno. Às vezes a gente ouve muito, mas o empreendimento aqui é gigante, eu não posso engessar aqui meu setor de compras fazendo cotação a cada compra, né, que eu tenho que fazer, seja de manutenção preventiva, até de corretivo ou emergencial, mas a gente não pode abrir mão dos controles, como a gente vem falando, né? E como auditores, a gente tem que prezar por alguns aspectos. Limite de alçada, porque nem sempre esse dinheiro fica com o síndico, né? Às vezes tem alguém responsável lá pela administração que também tem esse dinheiro. Então, ou seja, não está nem com a administradora, nem com o síndico, está com o funcionário e ele tem total liberdade para gastar. E isso aí é um problema, porque você acaba saindo do aspecto de pequenas despesas, comprando coisas de maior vulto e até possivelmente bens para o condomínio, e isso é classificado como caixa pequena. Outro problema que a gente vê, né, nos trabalhos de auditoria é a forma como é demonstrado. A gente sente a falta de um pouco mais de transparência. A gente vai lá no balancete, essas despesas não estão relacionadas, né? Quando muito existe uma planilha, mas na maioria das vezes a gente nem vê essa planilha. O síndico, o gestor faz aquele amontoadinho de nota, de recibo, e saindo como um adiantamento da administradora, ele apresenta aquilo ali e pega outro adiantamento. Então, tem uma conta, geralmente ali no fechamento de caixa, uma conta negativa chamada de caixa pequeno ou caixinha, né? Que na verdade aquilo não foi gasto ainda, aquilo saiu da responsabilidade e vamos dizer assim,
da administradora, responsabilidade, né? Fugiu a palavra, da responsabilidade da administradora, mas esse dinheiro ainda não foi gasto, está sob responsabilidade de outra pessoa, e essa pessoa tem essa dificuldade na prestação de contas, de elaborar uma planilha, elaborar um demonstrativo, por mais simples que seja, para que dê transparência a esses gastos à comunidade. Como você falou, pode dar um problema até na Assembleia, né? Porque 12 meses agindo dessa forma, as pessoas com dúvidas e aquela coisa ali meio obscura, né? Então, por mais que esteja certo, os gastos estejam cumprindo todos esses critérios que a gente está falando, mas não a comunidade não enxerga. Então, no final do ano, né, quando você acumula um movimento desses 12 meses, você falou aí de uma alçada de R$1.000, R$2.000, você imagina 24 mil no orçamento, na prestação de contas, onde as pessoas não sabem exatamente com que foram gastos, né? Então, vai o número. Então, 24 mil, com que se gastou 24 mil? Aí deixa para essa discussão na hora da Assembleia, quando isso pode ser feito aí mensalmente, no próprio balancete, de forma a criar um capítulo específico, porque com a falta da contabilidade na prestação de contas da condominial, você tem a saída da parte da administradora, mas você não tem a partida dobrada, que é onde esse dinheiro está. Então, isso aí causa um desconforto, causa um certo problema na hora da prestação de contas. Professor Sérgio, vou deixar essa pergunta para você, que você gosta de... Você é especialista em assembleia, né, em realização de assembleia. Professor Sérgio vai fazer assembleia, contrate professor. Questão de combustível. Já verificou algum problema em assembleia quando você verifica que o síndico fez gasto de combustível ali no caixa pequeno? É um tema polêmico, né, Arnaldo? Porque a gente se depara inúmeras vezes com esse tipo de situação, e aí como comprovar? Eu gastei combustível para atender o condomínio. Como que se comprova isso, né? Como é que... o ideal seria evitar, né, esse tipo de prática, porque ainda mais hoje em dia, né, que a gente pode comprar determinados bens aí, pagar frete ou pagar... Enfim, fica comprovado que é para o condomínio. Então, às vezes, aquela coisa do comprei essa nota porque é mais barato, fui com o meu carro porque era mais barato do que o frete. Então, isso pode trazer problema, porque é difícil comprovar. Então, as pessoas já ficam, mas o síndico está abastecendo o próprio carro com o dinheiro do condomínio, e como é que comprova que foi, né, para fazer um determinado... E como é que se mede aquilo ali, quanto de combustível que se gasta? Então, é realmente um tema bem polêmico, tema que dá pano para a manga aí, e geralmente tem reclamações nesse sentido, né? Não só de combustível, né? Várias, você paga pedágio, paga manutenção de carro, então está tudo fora do que seria se a gente estivesse falando de um negócio, né, que fosse a linha de gastos para condomínio, que isso não está orçado, né? A gente não tem lá, vamos se bem, Arnaldo, que a gente já teve um caso específico onde o condomínio tinha veículos. Era um condomínio de casa, onde tem tratores, tinha lá utilidade, então se gastava dinheiro para combustível, mas não do síndico, sim dos veículos do condomínio. Então, é possível ter esse gasto, mas realmente é um tema bem polêmico e que dá problema na hora da Assembleia. É isso aí, é o que a gente vem falando, pessoal. Na verdade, o caixa pequeno dá problema quando não tem critérios claros de sua utilização. Né? A gente, às vezes, verifica um condomínio bem gerido, com um bom compliance, uma boa gestão, e o síndico acaba tendo problema no caixa pequeno, porque não foram definidas regras claras para a sua utilização, porque os valores acabaram ficando altos. Então, quando você começa a ter um caixa pequeno, R$2.000, R$3.000, isso aí já é um valor bem significativo, como o professor Sérgio falou, né? R$2.000, 24 mil no ano, que a gente não sabe como é que está sendo feito esse gasto. Então, a gente tem bastante orientações para dar aí sobre a utilização do caixa pequeno, para que o gestor não tenha problemas lá na sua prestação de contas. Esse é só o primeiro capítulo desse tema. A gente, com a nossa experiência de auditoria, a gente tem visto que isso tem dado problema para síndicos sérios e acabam caindo nessa armadilha, às vezes, de um descontrole do caixa pequeno, de pessoas armarem questões do caixa pequeno para desqualificar a gestão. Então, fiquem atentos, nos próximos capítulos a gente vai trazer mais aí ideias aí e sugestões para uma boa gestão do caixa pequeno. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção mais uma vez, pela audiência. Curta, compartilhe. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima.